Para variância populacional. Então, como que nós definimos o intervalo de confiança para variância? Então, nós vimos para a média, quando a gente conhece e quando a gente desconhece a variabilidade da população. Agora vamos ver para a variância. Construir um intervalo de confiança para a variância de uma população, em torno de uma estimativa pontual. Se nós voltarmos lá naquele resuminho, né? Para a média, quando nós desconhecemos a medida de variabilidade, usamos a tabela Z. Quando nós conhecemos, quando desconhecemos, utilizamos a tabela T. Intervalo de confiança para proporção, vamos utilizar a tabela Z, e para variância, vamos utilizar a tabela Q quadrado. Tranquilo? Variância e desvio padrão. Então, vamos. Deixa eu te dar a confiança da média. Já vimos. Agora para a variância. Então, nesse caso, devemos utilizar a distribuição Q quadrado, como nós verificamos, né? Que não é simétrica. Essa é uma característica da distribuição Q quadrado. Observem aqui no gráfico que ela é assimétrica à direita. Tranquilo? Logo, deve-se encontrar dois intervalos, né? Dois valores, uma à esquerda e uma à direita, que eles vão ser distintos, dado que a distribuição é assimétrica. Então, nós temos lá na tabela 3, tabela dos anexos da apostila, os anexos com as tabelas, nós temos a tabela do Q quadrado. Então, nós vamos ter um Q quadrado 1 à esquerda e Q quadrado 2 à direita. E o padrão da curva que varia em torno desses valores. Fixamos o nosso alfa e o nosso intervalo de confiança, 1 menos alfa. Tranquilo? E aí nós vamos ter que a probabilidade, né, de nossa variância estar entre dois valores, ela vai ser dada por essa expressão aqui. A gente viu que a variância é sigma ao quadrado dividido por n menos 1, ela vai seguir uma distribuição Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Tranquilo? Isso a gente viu lá pelo teorema de Fischer. E aí nós precisamos definir, né, o valor de Q quadrado 1 e o Q quadrado 2, que é o limite inferior e o limite superior, com esse 1 menos alfa de probabilidade, né, ou de segurança, que esse valor de variância esteja entre esses dois limites. Então, a probabilidade, essa probabilidade é dada por n menos 1 vezes o desvio padrão da amostra, a variância da amostra, dividido pelo valor do Q quadrado 2. E o limite superior, n menos 1 vezes a variância dividido pelo Q quadrado 1. Então, para obter o intervalo de confiança para o desvio padrão, vai ser equivalente, né? Só vai tirar a raiz quadrada dessas duas medidas. Então, de uma população em torno de um eventual ponto de variabilidade, né, S, basta tirar a raiz quadrada dos limites do intervalo de confiança para a variância. Então, intervalo de confiança para a variância para desvio padrão segue a mesma lógica do desvio padrão em relação à variância para a medida pontual. Ou seja, desvio padrão é raiz quadrada da variância, os seus intervalos de confiança também são raiz quadrada do desvio padrão em relação à variância. Então, na tabela 3, nós temos os valores de Q quadrado, com, nesse caso, um n menos 1 graus de liberdade. Então, para obter os tamanhos de amostras superiores a esse valor, podemos calcular, né, o Q quadrado é 1 sobre 2 vezes o ZP mais raiz de 2 vezes n menos 1 elevado ao quadrado, em que ZP é o valor correspondente a normal padrão e n é o tamanho da amostra. Então, algum exemplo aqui para encontrar os valores de Q quadrado. O Q quadrado de 0,025, 1, e o Q quadrado 2, 0,95, né? Dividindo 5%, metade para um lado, metade para o outro. Então, 2,5%, de 0 até 0,025 dá 2,5%. E de 0,975 até 100 vai nos dar aí o restante, né? Até 1 vai dar os outros 2,5. Considerando o tamanho da amostra 100, nós vamos ter que esse valor do Q quadrado 1 vai ser 1 sobre 2 vezes menos 1,96, que é o valor Z, né? Mais 2 vezes 100 menos 1 elevado ao quadrado. Então, esse valor do Q quadrado 1 à esquerda vai dar 73,77.
O Q quadrado 2, aplicando a mesma expressão, 1 sobre 2 vezes 1,96, que é o valor ZP à direita, mais 2 vezes 100 menos 1 elevado ao quadrado, vai dar um valor de 129,07. Então, temos o limite inferior e o limite superior, né? Os Q quadrado 1 e Q quadrado 2. Então, essa é a parte mais trabalhosa, né, para encontrar esses valores de Q quadrado 1 e 2. Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma amostra de tamanho 11 foi extraída de uma população com variância amostral 8,38. Determine o intervalo de confiança de 90% da variância populacional e do desvio padrão populacional. Então, primeiro, fixa o alfa, que foi determinado de 10%, né? Menos alfa 90%. E aí vamos encontrar os valores do Q quadrado 1 e Q quadrado 2. Então, como o nosso valor aqui é 90%, né? Então o alfa é de 10. Como é bilateral, ou seja, metade para um lado, metade para o outro, então vai ficar 5% de um lado e 5% do outro, fechando os 10%. Se nós observarmos aqui na tabela do Q quadrado, 95% com esse grau de liberdade 10, porque N é 11, né? Se N é 11, grau de liberdade é 10. Se grau de liberdade é 10, o valor do 0,95 é 3,94. E no 0,05, o valor é 18,37. Então, aqui vai ficar o Q quadrado 1 e aqui o Q quadrado 2. Tranquilo? Muito bem. E aí, aplicando lá na expressão para o cálculo do intervalo de confiança, nós temos que é 11 menos 1, n menos 1, né? Vezes a variabilidade da nossa amostra, 8,38, dividido pelo Q quadrado 2, que nós vimos aqui, que vale justamente 18,307. Do outro lado da expressão, 11 menos 1, que é n menos 1, vezes a variabilidade, né, a variância, 8,38, e dividido pelo Q quadrado 1, que nós vimos que vale 3,94. Então, nós vamos ter esse intervalo de confiança aí de 90%. Tranquilo? E aí, fazendo as matemáticas necessárias, nós vamos chegar aqui, o limite inferior é 4,58 e 21,27. Então, logo a gente tem com 90% de segurança que a variância populacional ela está entre 4,58 e 21,27. Então, esse é o intervalo de confiança para a variância. Tranquilo? Então, vejam que a variabilidade, né, é um pouco maior aí para a variância. E uma relação bastante interessante, e que nós comentamos já, e que eu queria mostrar graficamente para vocês, é essa situação aqui, que eu até vou tentar demonstrar ela. Eu vou abrir o nosso... Então, o que esse slide aqui, com essa determinação do tamanho da amostra está fazendo, é justamente o que nós estávamos verificando anteriormente. Então, veja que é um trabalho publicado por Moreira e outros, em que diz o tamanho da amostra é ótimo para a variáveis morfoagonômicas em frutos de mamão, certo? Aqui tem o número de repetições e aqui a média. Então, tranquilo? Número de repetições. O que isso quer nos dizer? Vamos imaginar as situações lá que nós tenhamos um gráfico, né? Parecido com aquele, em que nós vamos pegar tamanho de amostra pequeno, vamos dizer assim, ó, 2. Tamanho da amostra 2. E aí nós vamos pegar lá essa variável de mamão, né? Vamos trocar por soja, que fica mais fácil. Então, digamos que eu queira saber a massa de grãos, de 1 grão de soja. A massa média de 1 grão de soja. E aí eu coleto, sei lá, numa carga de grão de soja e
pego 2 grãos aleatoriamente numa carga. E aí calculo a média da massa desses grãos. Quanto que vocês imaginam que pode dar a média de peso de 1 grão de soja? Chutem aí para mim. Quantas gramas? Quantas gramas tem 1 grão de soja? Tem 1 grama? Vamos imaginar que seja 1 grama, né? Se eu pegar, em vez de uma amostra, né, de 2 grãos, digamos que a minha primeira amostra foi 1 grama, que eu vou colocar aqui em miligramas, né? Eu vou botar 1 grama mesmo. 1 grama. Então, esse primeiro valor foi 1. Se eu tirar uma outra amostra aleatória de 2 grãos e calcular a média, talvez esse valor ele seja diferente. Digamos que foi um pouquinho menor. Foi 0,95. Vou aumentar um pouco o zoom aqui. E assim, a média desses 2 grãos foi aqui, 0,95. E assim eu vou fazendo. Pego outra amostra de tamanho 2 também, e a minha média deu, sei lá, 1,05 gramas. Então, mais um pontinho no nosso gráfico. Certo? Então, com o tamanho 2, eu posso pegar desde tamanhos bem pequenos, né? Peguei os 2 menores grãos que tinha lá na carga, como eu posso pegar os 2 maiores grãos, né? Fazer, sei lá, 2.000 amostras de tamanho 2, né? Amostra de 2, pega 2 grãos, calcula a média, e assim eu vou ter muitos e muitos valores, né? Variando bastante, porque a minha amostra é pequena, certo? À medida que eu... É que eu não consigo aumentar o zoom. Aumenta demais. O zoom. Tá bom, fica assim. Se eu aumentar esse tamanho de amostra, em vez de 2, eu vou aumentar para 5. Então, em vez de pegar 2 grãos e calcular a média, eu vou aumentar para 5. O que vai acontecer com as minhas médias? Elas vão ficar girando aqui também em torno da minha média, só que agora a variabilidade ela passa a ser menor. Por quê? Porque o tamanho de amostra é maior. Então, a média ela não vai variar tanto quanto um tamanho de amostra pequeno. Se eu aumentar mais ainda o tamanho da amostra, pegar agora 10 grãos e calcular a média. E aí vou pegar e fazer isso muitas vezes. Pego 10 grãos, calculo a média. Pego outros 10 grãos, né, outra amostra, calculo a média. Vocês vão perceber que à medida que eu vou aumentando o tamanho da amostra, o limite inferior começa a diminuir e o limite superior também começa a diminuir. E isso, quando eu calculo a média das médias, ele fica girando, né, em torno do verdadeiro valor da média, digamos 1,02. Então, essa é um princípio, né, de amostragem que quanto a gente aumenta o tamanho da amostra, independente da distribuição da nossa variável, quanto maior o tamanho da amostra, e se a gente faz a amostra de forma bastante intensiva, a nossa variabilidade passa a ser cada vez menor e a nossa estimativa, né, que no início ela tem uma variação um pouquinho maior, depois nós vamos chegando a uma estabilização aí também do valor da média, tranquilo? Então, nós conseguimos estimar aí de forma bastante apropriada a média das nossas amostras, chega a um valor muito próximo ao verdadeiro valor de média de população. Então, é um princípio de
amostragem bastante interessante aí. Então, o que nós temos aqui, determinação do tamanho da amostra. Não há dúvida de que uma amostra não representa perfeitamente uma população. Então, é o princípio de amostragem, né? A não ser que a nossa população seja extremamente homogênea, né? Como a gente comentou esses dias, se a minha população ela é perfeitamente homogênea, o tamanho de amostra de um indivíduo já é suficiente. O exemplo de altura, né? Se todos vocês tivessem a mesma altura, para eu calcular uma média de altura de vocês, uma medida já era suficiente, porque todos têm a mesma, né? Então, uma amostra estaria representando muito bem a população, porque todos são iguais. Agora, quando existe variabilidade, sempre a gente vai estar, sempre que a gente não avalia todos, a gente vai estar sujeito a erro. Ou seja, a utilização de uma amostra implica em aceitação de uma margem de erro. Então, isso é necessário, né? Nós estarmos sujeitos a aceitar uma medida de variabilidade, né? Um erro amostral, que é a diferença entre o resultado amostrado e o verdadeiro resultado da população. E esses erros, eles têm flutuações, né? São aleatórios, né? Então, ocorrem erros não amostrais quando os dados amostrais são coletados, registrados ou analisados incorretamente. Então, esse é um erro um erro de coleta, né? Eles foram coletados incorreto. Há uma utilização de um instrumento defeituoso durante a realização da mensuração. Então, se a mensuração foi feita errada, né? Por exemplo, uma balança desregulada, então o erro não está no procedimento de amostragem, nem no procedimento de coleta de dados, está na mensuração, né? A medida está sendo mensurada de forma errada. Se for de forma qualitativa, né, um questionário formulado com questões formuladas tendenciosamente, né? Então, também vai proporcionar outros erros que não amostrais, né? Então, não podemos evitar a ocorrência de erros amostrais, porém, podemos limitar seu valor através da escolha de uma amostra de tamanho adequado. Então, essa reflexão que nós fizemos sobre o aumento do tamanho da amostra, a intensidade da mensuração, com a redução da variabilidade, nos direciona para o dimensionamento amostral, né? Então, que tamanho é o tamanho ideal de amostra? O tamanho da amostra ele vai ser maior quanto menor é o erro que nós admitimos. Então, se nosso tamanho de amostra for maior, o nosso erro amostral é menor, e o inverso também, né? Se o meu tamanho de amostra é menor, o meu erro amostral vai ser maior. Então, quanto maior a amostra, menor o erro. Tranquilo? Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro cometido e vice-versa. Esse princípio também tem que ficar claro. E relacionando o tamanho da amostra com a variabilidade da população, quanto maior a variabilidade da população, maior tem que ser o tamanho da amostra para conseguir um erro menor. A determinação do tamanho da amostra é um problema de grande importância, porque amostras desnecessariamente grandes, elas acarretam prejuízo de tempo e dinheiro, né? Coletar amostras é bastante oneroso. E amostras extremamente pequenas, né, ou excessivamente pequenas, podem levar a conclusões não confiáveis, né? Como nós vimos lá naquele primeiro slide lá, que nós tínhamos aquela população de 4 indivíduos, né? Com uma amostra de tamanho 2, em que a média da população era 3,75 e uma das amostras, a média era 1. Né? A média obtida com reposição lá, a média era 1, ou era 6, né? Então, extremamente distante da média verdadeira. Então, porque a amostra era pequena, a população pequena. Em muitos casos, é possível determinar o tamanho mínimo de uma amostra para estimar parâmetro estatístico, como, por exemplo, a média populacional. E como que a gente define o tamanho de amostra? Então, quando a gente conhece a variabilidade da população, utilizamos a tabela Z, e o tamanho da amostra vai ser com aquela expressão que nós vimos lá atrás, né? Que está relacionada com o intervalo de confiança, que a gente isolou o N e chegou nessa expressão. Então, aqui temos um exemplo, né? Se uma população tem variabilidade 10, né, desvio padrão, e média desconhecida, sendo coletada uma amostra que deu média de 50.
o valor da nossa variável x. Determine o tamanho de amostra necessário para uma estimativa de média com erros de no máximo 1 e 5%. Então, sempre que a gente vai trabalhar com amostragem, a gente vai estar sujeito a erro. E esse erro eu tenho que assumir, né? Quanto que eu quero errar, ou quanto que eu posso errar. No caso aqui, eu estou simulando a opção de errar no máximo 1% da média. Então, se a minha média é 50, 1% da média é, calculando aqui, né? 1%, o erro aqui, né? 1% da média, a média vezes 0,01, ou 1%, né? Então, 50 vezes 0,01 é 0,5. Então, esse é o erro máximo que eu estou admitindo errar, né? 0,05. Então, na expressão z alfa sobre 2, que a gente viu que vale 1,96 ao quadrado, vezes a variabilidade, não desvio padrão ao quadrado, dividido pelo erro ao quadrado. O erro em porcentagem da média, a gente viu que vale 0,5. Então, 0,5 ao quadrado vai nos dar aí que a gente precisa de aproximadamente, né, deu 1.536,64, aproximadamente 1.537 indivíduos na população devem ser amostrados para que eu erre no máximo 1% da média, para uma população com essa variabilidade, né? 10. E se eu admitir errar 5% da média? Bom, 5% da média vai nos dar aí o valor de 2,5. Então, o denominador aqui vai mudar, né, de 0,5 para 2,5, que é o erro admitido. Então, agora eu posso amostrar em torno de 62 indivíduos, que eu vou estar errando no máximo 2,5. Então, a média é 50, né, a média da amostra, assumindo que a média da amostra é um estimador não tendencioso, eu avaliando 62 indivíduos, eu vou estar errando no máximo 2,5 para mais ou para menos. Tranquilo? Então, logo, o erro, quanto menor for o erro permitido, né, 1% aqui, comparando com 5%, quanto menor for o erro, maior for a variabilidade, então a variabilidade aqui está constante, né? E o nível de confiança pretendido, maior será o tamanho de amostra necessário. Então, se o erro admitido é menor, eu vou precisar de tamanho de amostra maior. Se a minha variabilidade é maior, maior vai ter que ser a amostra. Por quê? Se vocês observarem essa equação e refletir sobre ela, quem está no denominador é o erro, né? Se está no denominador, é inversamente proporcional ao numerador, certo? Então, se o erro é inversamente proporcional ao tamanho da amostra, quanto menor o erro, maior o tamanho da amostra. E quanto maior o erro, menor o tamanho da amostra. Certo? Já quem está no numerador é diretamente proporcional. Tranquilo? Então, diretamente proporcional é quem? O Z e a variabilidade. Quanto maior a variabilidade, maior o tamanho da amostra. Quanto maior for o valor de Z, maior é o tamanho da amostra. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer em relação a essa equação. Está no denominador, inversamente proporcional, caminho em direções contrárias, né? Quanto maior o erro, menor o tamanho da amostra. Quanto menor o erro, maior o tamanho da amostra. Quem está no numerador, variabilidade, por exemplo, quanto maior a variabilidade, maior o tamanho da amostra. Certo? Muito bem. Quando o desvio padrão ele é desconhecido, a gente utiliza a tabela T, né? E essa situação ela é bem mais comum, quando não se conhece nada a respeito da população. Os valores que a gente tem na amostra, a gente trabalha, né, para obter as estimativas. Então, de uma população, foi extraída uma amostra tamanho 25, a média deu 50 e o desvio padrão deu 10. O desvio padrão da amostra. Qual que é o tamanho da amostra para errar 1 e 5%? Agora, né, sem conhecer a variabilidade da população. Então, nossa tabela T, alfa sobre 2, vai nos dar um valor de 2,064. E aí basta substituir na expressão, né, a mesma lógica. O erro vai ser da mesma lógica, né, em percentual da média, que 0,5 é 1% da média. Nós vamos precisar em torno aí de 1.000
705 indivíduos para errar no máximo 1%. Se eu puder errar 5% da média, que dá 2,5 para mais ou para menos, eu avaliando aí 69 indivíduos é suficiente. E aqui, quem está relacionado com o tamanho da amostra são os mesmos valores, né? O erro é inversamente proporcional e aqui a variabilidade é diretamente proporcional, assim como os valores de t. Tranquilo? Para a proporção, também temos a mesma lógica, né, para o cálculo do tamanho de amostra. Opa. Temos um exemplo aqui, numa pesquisa eleitoral, 400 entrevistados, 240 responderam votar no candidato A. Quais seriam, né, os tamanhos de amostra indicados para um erro de no máximo 2, 5 e 10% para mais ou para menos, com 95% de confiança? Com 95% de confiança, o nosso Z alfa sobre 2 é de 1,96, a nossa proporção 240 de 400 é 0,6, o nosso erro de no máximo 2% é 0,02, o erro é o denominador da expressão, o Z alfa sobre 2 ao quadrado dá 1,96 ao quadrado, P vezes 1 menos P, 0,6 vezes 1 menos 0,6, o denominador é o erro, 2%, e valor absoluto é 0,02, nos dá aí uma quantidade de eleitores a serem entrevistados, no mínimo é de 2.305. Já para um erro maior, né, possível, de 5% para mais ou para menos, a quantidade de eleitores a ser entrevistado é de 369. E 10%, só 93 já é suficiente aí. 10% para mais ou para menos. Então, mais ou menos isso que é feito aí nos cálculos de tamanho de amostra para as pesquisas eleitorais. E aqui eu elenquei alguns exercícios da apostila que são úteis para vocês revisar esses estudos de amostragem e estimação. Aqui falando sobre distribuição amostral da média, da variância, esses exercícios aqui. Para estimativas por intervalos, para média da população, esses aqui. Para proporção, esses aqui. Não quer dizer que é para vocês fazerem só esses, né? Façam todos, mas deem especial atenção a esses aí, que são bastante interessantes aí. Tranquilo? A nossa apostila está lá no Moodle. Só fazer os exercícios aí, está aqui disponível também nesse link aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.